Olá, grande noite para você ligado no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. O programa hoje está quente, hein? Mas a gente vai antes para um rápido intervalo. Já já a gente volta com toda a repercussão da 11ª rodada do Brasileirão. Tem tudo sobre o título da Argentina na Copa América e tem também a conquista da Itália na Eurocopa. Além disso, a preparação de Palmeiras e São Paulo para a semana de Libertadores América. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, tem dicas para você. E nós estamos de volta com a enquete do dia. Veja só, nesse futebol apresentado, a seleção brasileira tem força para chegar em fase na Copa do Mundo, ou seja, deixar a primeira fase, oitavas, quartas, semi ou final. Entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code, que aparece aqui ao lado. E não se esqueça que você também pode mandar vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota aí o número. 994791633. 994791633 aí para você o QR Code. Portanto, se você for mandar o vídeo de WhatsApp for fora da Grande São Paulo, não se esqueça do DDD 11. Flávio e Garrafa, passada a primeira fase, a gente imagina que vai passar. Mas aí para nas oitavas, para nas quartas, para na semi ou para na decisão? Você acha que dá para chegar no final? Depende de grupos. Eu acho que, existe, no meu modo de entender, umas 8 seleções que podem ganhar a Copa. 8 a 10, porque hoje o futebol está mais equilibrado. E o Brasil está entre elas. Acho que o Brasil estará Põe o Brasil entre elas? Eu acho que sim. Mas aí depende de chave. Né? Tipo assim, se você considerar 2000, o Brasil jogou duas vezes contra a Turquia. Se ele pegar uma chave 2 vezes contra a Turquia, já são jogos que ele passou. Uhum. Então tem que contar com esse tipo de coisa. Agora você pega uma chave brava, você fica em segundo e pega, sei lá, a Alemanha Bélgica, nas oitavas. Você pode ter problemas, é problema para eles também. Então eu acho que dá sim. O nível do futebol brasileiro não é o mesmo que foi, mas entendo que dá para brigar. Dá para brigar. Não é que vai chegar, mas pode chegar. E aí, Rafa? É o tal, tudo pode acontecer. Passa na primeira fase, né? E depois, oitavas, depende de cruzamento, como disse o Flávio, você de repente cai aí com a Argentina. Oitavas, pode perder. Mesmo o Brasil não era o favorito na Copa América, né? Tinha a melhor seleção, tal. A Argentina tinha só o Messi, deu o quê? Deu a Argentina. Então depende muito de cruzamento. E quando você vai para um torneio mata-mata, quando você vai para o confronto... Tem um quesito sorte também, né? Quando você vai para o confronto, muita coisa pode acontecer, principalmente no esporte chamado futebol, aonde o imponderável prevalece. Né? Pode acontecer sem nenhum problema o Brasil vencer. E também entendo, lá a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas que o fato do Brasil ter perdido para a Argentina, gente, não é terra arrasada. A gente pode ter alguns questionamentos que fizemos ontem, inclusive no Mesa Redonda. Mas agora a Tite não serve mais, eu acho que de um técnico estrangeiro. Pelo amor de Deus, não, se quiser... Um método para não até correr risco de não passar na primeira fase é trocar de técnico. Aí, principalmente se for um técnico brasileiro, seja ele quem for. Vai ser pior que o Tite, vai começar o trabalho do zero, aí é possível que não passe. O Flávio lembrou 2002, muito rapidamente, e o Brasil foi competente, obviamente, mas deu sorte também, porque na primeira fase os favoritos já caíram, Argentina e França. Exatamente. Aí o Brasil pegou, logo nas oitavas, a Bélgica. E foi um juizão, ajudou. Se não ajudasse, só poderia ter parado ali. Depois, mas acontece. Aí você nesse pegou jogo na com a Bélgica, nesse jogo com a Bélgica, foi com a Bélgica que teve o jogo lá, o gol do Roque Júnior, em cima do Roque Júnior. Isso, foi. Bélgica, né? Foi contra a Inglaterra. Não, teve um gol que o adversário foi Wilma, simulando. o Wilma, que o juiz anulou. Isso daí. Então, aí depois o Brasil pegou a Inglaterra, tomou um gol, uma falha de alguém. O Erickson fechou o time. Isso. Aí depois acabou dando certo, virou. Aí era a Turquia de novo. Acontece. Bom, vamos deixar a Copa do Mundo de lado. Gostosas lembranças, ainda mais em tempos de vacas magras. Vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Até ontem o Corinthians ainda não havia perdido jogando fora de casa no Brasileirão. Mas a invencibilidade caiu, talvez na pior atuação do time desde a chegada do técnico Silvinho. Fortaleza e Corinthians no complicadíssimo gramado do Estádio Castelão. O Leão começou a partida já buscando aquele golaço, mas pecou na pontaria ou parou no goleiro Cássio. Até que Robson arriscou do meio da rua para fazer essa pintura e abrir o placar para os donos da casa. 1-0.
Nem parecia, mas o Corinthians também jogou o primeiro tempo. Matheus Vital foi quem levou perigo nessa finalização. Na etapa final, os donos da casa quase anotaram outro belo gol, enquanto o Jô desperdiçou as 2 oportunidades corintianas. Final, Fortaleza 1, Corinthians 0. Que ponto nós chegamos, mas é a realidade, perder do Fortaleza na temporada normal. Eu estou errado. A gente está falando de sorte, né? Sim. Pois é. Ontem foi um caso de sorte extrema, do Corinthians, né? Sim. Porque eu não vi o jogo, porque a gente está fazendo mesa, mas fui atrás de informações, vi uma boa parte, aqueles pequenos compactos que você tem na internet, lambazunha, sabe aquela coisa assim, até para virar uns 3-0. Segundo tempo deu uma melhoradinha, equilibrou e tal, mas agora perdeu para um time que joga o melhor futebol no Brasil hoje, né? Sim. É o que joga o futebol mais agradável. Vai ser campeão? Não vai ser campeão, mas que joga um futebol gostoso de se ver, isso não resta nenhuma dúvida. O resumo aqui deu praticamente aí 1 minuto, 1 minuto e meio. Com 25, 30 minutos do primeiro tempo, daquilo que eu também fui observar na internet, porque a gente estava no Mesa Redonda, o Fortaleza teve 10 chances diretas ao gol do Corinthians com 30 minutos do primeiro tempo. Né? Então, 1-0 ficou de bom tamanho. De bom tamanho. Até dizia no Gazeta de sexta-feira, um empate para o Corinthians já seria ótimo, porque tinha ganho a outra partida fora de casa. Acabou perdendo, não é? E aí afloram-se os problemas do Corinthians. Quais são os problemas? Problema de criação e problema de frente. A dependência do Mosquito. O Vital ainda não se reencontrou. O Jô, ele fica esperando que a bola chegue nele. Quando a bola chega nele... Acho que foi um jogo fora do patamar do Corinthians nesse momento? Não. E eu não estou falando sério. Jogos... Hoje o Fortaleza é um time para brigar por Libertadores. E o Corinthians, infelizmente, é um time sul-americano, de ficar ali. Então hoje o patamar de preparação está superior. Então perder lá normal. Foi normalíssimo. Acho que mas você consegue detectar exatamente quais são os problemas. Né? Quando a bola chega no Jô, ele mesmo fora de forma tem resolvido. Depende muito do Mosquito. Um time, no mínimo, competente, vai lá e anula aquela jogada do Corinthians e o Corinthians para. Falta um meia de criação. E aí, o Chico Lang. Boa noite, Chico. Seja bem-vindo novamente ao Gazeta Esportiva. E aí, eu pergunto para você, o que você achou da atuação corintiana ontem? Bom, Celso, eu tive a chance de ver a partida inteira. E eu admito que no primeiro tempo, como disse o Garrafa, o Fortaleza foi bem melhor. Criou várias chances de gol, várias oportunidades de gol, muitas delas paradas na mão do Cássio, né? O Cássio foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Fortaleza cometeu aquele erro que o Abel Ferreira comete no Palmeiras. Recuou demais e deu campo para o Corinthians. E o Corinthians dominou totalmente o Fortaleza. Esse futebol bonito que o Flávio disse aí, que o Fortaleza tem, e de fato tem, não apareceu no segundo tempo. O Corinthians dominou totalmente a equipe cearense. Resultado, não soube aproveitar esse domínio e converter em gols. Essa foi a grande dificuldade do time. Também o Mosquito, né? O Matheus Vital é aquela enceradeira que não vai nem para lá nem para cá, e o Silvinho acabou fazendo substituições ruins. E aí o Corinthians acabou perdendo o jogo por 1-0, mas você vê o gol que o Fortaleza fez. Foi um gol de fora da área, um chute fortuito do Robson, né? Podia ter ido parar lá na praia da Praia do Futuro. Mas parou nas redes do Corinthians. Então, o primeiro tempo, sim, o Fortaleza jogou bem, e o segundo tempo o Corinthians reagiu e poderia, sim, ter empatado o jogo. Isso aí, Chico. Daqui a pouquinho você volta para fazer mais comentários no Gazeta Esportivo. Aproveito agora, já que o assunto é Corinthians. Vamos lá para o Parque São Jorge, ao vivo com o Jonas Campos. Fim da invencibilidade. Podemos dizer que é um começo de pressão para o lado do Silvinho? Parece que o time ainda vai sofrer muito nesse campeonato, né, Jonas? Fala, Celso. Boa noite a você, ao Flávio, Garrafa, Chico Lang, todo mundo que acompanha
o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né? Ontem foi feia a situação lá para o Corinthians no Castelão, né? Um primeiro tempo muito ruim. O próprio Silvinho descreveu o primeiro tempo do Corinthians no jogo de ontem como o pior até aqui, né? Desde que ele assumiu o time, melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o fato é que o Corinthians teve essa série, né, de invencibilidade como visitante quebrada. Ainda não tinha perdido como visitante no Brasileirão. Ontem veio essa primeira derrota e essa derrota também quebrou uma série de 6 jogos de invencibilidade, né, considerando aí jogos em casa e fora que esse Corinthians vinha conquistando. Claro, é uma situação complicada, o Silvinho tentando dar uma cara para esse time, começando de trás para frente, ajeitando um pouquinho o sistema defensivo, mas é um time que ainda sofre e muito lá na frente. Por isso, né, vocês estavam até falando do patamar do Corinthians, né? O que dá para esperar desse time no Campeonato Brasileiro? Vamos colocar uma tela mostrando a situação de momento do Corinthians. Estamos falando de 11 jogos até aqui, né? 14 pontos conquistados. Corinthians, portanto, na 12ª colocação do Brasileirão, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, são 8 gols marcados e 8 sofridos, 0 de saldo, aproveitamento de pouco mais de 42%. Silvinho falou sobre isso na entrevista coletiva. Essa campanha está de acordo com o que ele esperava, com o que o Corinthians vem apresentando dentro de campo? Fala aí, Silvinho. Eu não estou feliz, evidentemente. Nós queremos sempre mais, buscamos mais, e nós nos exigimos cada vez mais, só que são construções, são etapas, não é a todo custo, é com entrega, que não tem faltado, é com dedicação, os atletas todos têm feito, têm dado muita intensidade. O campeonato é difícil, um campeonato que não é fácil, haja visto que tem muita gente aí, resultados que destoam às vezes, mas não é que destoa, é que o campeonato é difícil, as distâncias são longas. Até hoje, desde a chegada, são 12 jogos ou 11 jogos de campeonato brasileiro ininterrúmpidos, senhores. É difícil, os atletas eles têm um desgaste, não é fácil, mas sim, queremos mais. É isso, gente. Importante, né? Agora, depois de 1 mês e meio de trabalho à frente do Corinthians, o Silvinho vai ter a primeira semana cheia, né? Para trabalhar, para treinar, já que o Timão volta a campo só no sábado contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Antes de devolver aí para vocês, Celso, Flávio, Garrafa, Chico, informações importantes. Corinthians monitorando de perto 2 ídolos. Paulinho e Renato Augusto, né? 2 jogadores que tiveram problemas para retornar ao futebol chinês por causa da pandemia. O Paulinho já rescindiu com o Guangzhou, o Corinthians monitora, ele está livre no mercado. E o Renato Augusto tenta rescindir com Beijing Guan, também da China. O Corinthians monitorando de perto. A filosofia, claro, é não fazer loucuras financeiras. Mas são 2 jogadores que têm um bom contato, né, com a gestão do Ilho e que estão no radar do Corinthians. Celso. Muito bem, Jonas, e 2 jogadores que poderiam resolver um pouquinho essa questão de falta de criação do time do Corinthians. E antes eu queria só falar das declarações do Silvinho, muito rapidamente. Ele disse que não está feliz, ainda bem que não está feliz. Mas para nós, que não temos esse envolvimento lá dentro, com performance, o Corinthians está para meio de tabela. E está fazendo um campeonato digno, doutor Raia. Eu tenho certeza que a direção está bem consciente disso. É ano de acertar dinheiro, acertar despesas, melhorar o caixa. Não dá para fazer muito mais que isso, não. E com o Silvinho vai ter um nível de jogo razoável. Nos iguais ele vai encarar e nos times que são melhores tentar alguma coisinha, mas muito difícil de querer mais que isso. Então, dentro do Campeonato Brasileiro tem 3 campeonatos. O pessoal que briga por título Libertadores, o pessoal que briga meio de tabela, não é? Meio de tabela, e aquele que for bem no meio de tabela pode alcançar uma Libertadores, e o pessoal ali que tenta fugir do rebaixamento. O Corinthians disputa esse campeonato e ele está bem nesse campeonato. O Celso Ardenga até me mandava, contra os times de meio de tabela, o Corinthians não venceu nenhum confronto. O Corinthians venceu os confrontos do campeonato que ele disputa, que é da parte baixa. América, Chapecoense. E por ele estar bem neste campeonato, às vezes ele aparece no meio da tabela. Chegou a ser nono. É isso. Então, ele está no meio da tabela, não é que ele está péssimo no campeonato do meio de tabela. Ele está bem no campeonato daqueles que fogem do rebaixamento e aí ele encosta no meio da tabela. É isso do Corinthians. É isso aí. No sábado teve clássico no Allianz Parque e o Palmeiras, além da vitória sobre o Santos, se isolou na ponta da tabela. No primeiro tempo, Gustavo Gomes e Breno Lopes abriram 2-0 para o Palmeiras. E tudo indicava que o jogo seria tranquilo. Mas o Santos voltou melhor na segunda etapa
e descontou com Carlos Sanches de pênalti. William Bigode deixou o Vertão em vantagem novamente e Marinho, em nova cobrança de pênalti, fechou o placar no Allianz Parque. 3-2. O Palmeiras é líder com 25 pontos e o Santos é o 9º colocado com 15. Mas foi um belo jogo, hein, Flávio? Muito bom. Muito bom. A gente se habituou, infelizmente, né, a ver jogos ruins, feios, né? Inclusive a final da Libertadores foi uma ofensa ao bom senso, né? Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, sim, a final da Libertadores. Ficou aquela marca legal, pô, um ganhou, claro, bacana, depois de 20 anos o Palmeiras ganhou, mas foi um jogo, foi um palavrão de jogo, né? Esse não, esse foi bem legal. Isso tem muito a ver com o perfil dos técnicos. O Abel parece que soltou um pouco mais o time, o Diniz gosta de ver o time jogar. Foi bem bacana o jogo, o Palmeiras mereceu ganhar. E você vê, ganhou de 1-0. Só que com 5 gols. Diferença de um gol com 5 gols. Não é melhor? Claro, se o Santos ficasse todo fechado e tal, no fim tomava um gol, mudou o quê, né? Então foi legal, valeu a pena. Parabéns aos times que jogaram futebol de maneira digna. Esse soltou um pouquinho mais, que o Flávio disse em relação ao Abel, que eu gosto. É isso que eu estou esperando do Palmeiras. Né? Que solte esse time, deixe o time não tão pragmático, não tão eficiente como vinha sendo, mas muito pragmático pela qualidade que tem. É isso aí. É só isso. Se o Abel acertar esse ponto, esse time, fica difícil parar. Até parar o Palmeiras, até porque Flamengo e Atlético Mineiro, e principalmente Flamengo, que vai passar por um processo de transição com a saída do Rogério, a chegada do Renato, isso dá uma margem para o Palmeiras ficar mais folgado no campeonato. E soltar para jogar legal, porque elenco tem qualidade. A gente vai falar sobre isso, o Atlético Mineiro está na cola do Palmeiras, né? Mas é bom que o Palmeiras está vencendo, foi a 5ª vitória seguida. Sim. Né? Ô Chicão, agora com o Dudu de volta, quem vai conseguir parar esse Palmeiras, hein? Olha, meu caro Celso, Garrafa e Flávio, vai ser difícil parar o Palmeiras. O Palmeiras realmente, como disse o Garrafa, está mais um pouquinho solto, né? Pelo menos contra o Santos foi assim. E deu sorte também um pouco, né? O goleiro João Paulo saiu mal, né? O Gomes fez logo um gol de cabeça e depois saiu 2-0 em seguida do Bruno Lopes, não demorou nem 3, 4 minutos, já saiu o segundo gol. Isso fez com que o Santos fosse para cima, né? E tentasse chegar ao empate. Ninguém esperava, por 2 pênaltis que aconteceram, né? E o Santos empatou. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu, particularmente, acho que o Diniz é um bom treinador. Eu não tenho nada contra ele. Tem uma filosofia, um DNA ofensivo, aquela coisa que todo mundo já sabe. Bom, correção de saída de bola ele já fez. Não tem mais esse negócio de sair de bola lá de trás. Mas, em compensação, ele precisa estudar mais o adversário. Ele não pode entrar contra o Palmeiras do jeito que ele entrou, jogando de igual para igual, porque o Palmeiras tem muito mais time que o Santos. Então, esse que foi o grande problema, eu acho, que aconteceu, né, e propiciou essa vitória justíssima, hein? Vamos falar a verdade, do Palmeiras. É isso aí, Chicão. E o Silvestre, hein, falando do Palmeiras ainda, vamos com ele, diretamente da Academia de Futebol. Ele chega para falar da situação de alguns jogadores nessa semana de Libertadores. Conte-nos tudo, Silvestre. Grande noite para você. Grande noite, Celso Cardoso. O importante é falar do Palmeiras. Siga o líder, Flávio Prado. Osmar Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que tabelam no Gazeta Esportiva. Em primeira mão já passo para vocês uma notícia que eu acabei de apurar aqui na porta da academia, na saída dos jogadores do treinamento. Rony, né, que tem sido o desfalque do Palmeiras, continuará a ser, não vai viajar para o Chile, porque o próximo jogo do Palmeiras é quarta-feira. Jogo de ida, de mata-mata, de oitavas da final da Libertadores da América. É o maior campeão nacional do Brasil, em busca não só do Campeonato Brasileiro, mas também do tri da Libertadores da América. Rony, com problema no adutor da coxa, segue sendo desfalque, não vai jogar contra a Católica. Palmeiras terá alguns reforços para o ataque. Por exemplo, se o Abel Ferreira quiser, ele poderá contar com o Dudu, que está inscrito nessa fase eliminatória da Libertadores da América, assim como o Daverson, reforços para o ataque, e tem ainda reforço para a defesa, como o Michel, que entrou numa nova lista de inscritos para essa fase da Libertadores, e o zagueirão Pedrão, que voltou de empréstimo do Nacional de Portugal. Matheus Fernandes, que chegou hoje ao Brasil, volante,
teve uma passagem importante pelo Palmeiras e foi direto para o Barcelona, vendido em 2020, rendeu ao Palmeiras cerca de 50 milhões de reais. Não deu muito certo, não teve muitas oportunidades na equipe do Barça, comandada pelo Koeman. Jogou acho que só uma partida, alguns minutinhos, voltou para o Brasil, já está por aqui, vai treinar durante esse mês para, assim que a janela for aberta, ser inscrito e poder ajudar o Palmeiras, ele que é volante. E sobre o Miguel Borja, ganhou alguns dias de folga do Palmeiras depois da Copa América, expectativa de que ele se apresente aqui ou se reapresente na semana que vem. Porém, o Júnior Barranquilla, que tentou exercer o poder de compra, não teve cacife para bancar o Borja, não chegou na pedida do Palmeiras, só que agora o Boca Juniors, time da Argentina, vem para cima com um pouco mais de grana e talvez dê negócio. Palmeiras treinou hoje, treina amanhã, viaja para o Chile e joga a quarta-feira a ida das oitavas fora de casa contra a Católica, meus queridos. É isso aí. Valeu, Silvestre. Muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta. Engraçado, eu não sei. Eu vejo o Borja titular nesse Palmeiras. Eu não entendo. Tinha um grande locutor, ele trabalhou aqui na Gazeta, no Mesa Redonda. Primeiro Mesa Redonda que eu fiz, eu arrumei uma confusão com ele, para variar, né? E o chamado Wilson Brasil. Quando o repórter vinha assim com um monte de notícias, falava, foi um noticiário substancioso. Você viu quanta coisa? Você viu só? Quanta coisa. O Palmeiras, esse Matheus Fernandes, eu não sei como é que ele foi para o Barcelona por 50 milhões. Mas ele é bom jogador. Não era para Barcelona, tanto que não rolou. Essas coisas de Barcelona, né, que são meio esquisitas. Douglas. Tem umas coisas que... o Keirson, o Henrique. Verdade. Tem um monte de coisa esquisita no Barcelona também, né? Mas, enfim, isso à parte, ele volta, vai ajudar a compor bem o elenco, também é bom jogador. Dudu nem se fala. O Borja, concordo que é muito bom jogador. O Pedrão, eu confesso que não conheço, os caras falam muito bem dele. O Palmeiras tem um timaço, e vai bem. Aliás, tem um elencaço. Favoritíssimo contra a Católica, que é um time bem fraco, mas a ausência do Rony é complicado. O Rony tem sido uma peça de escape excelente em jogos, principalmente fora de casa da Libertadores, mas dá para trazer uma vitória do Chile. Também acho. Não fosse o Palmeiras, preocuparia a ausência do Rony. Porque você perde um jogador da qualidade do Rony, você fala, caramba, não, mas é o Palmeiras. O Palmeiras tem peça de reposição. Não é? Então aí facilita o trabalho do Abel. Fica, de uma certa forma, tranquilo. E sobre o Borja, eu concordo com você. O Borja, na maioria das equipes do futebol brasileiro, todo mundo gostaria de ter o Borja. Mas parece que é um casamento que não deu certo com o Palmeiras. É impressionante. Ele vai e volta. Mas ele fez gol, né? Ele foi artilheiro. Você entendeu? Ele até correspondeu dentro de campo, mas a torcida achava ele um peladeiro. Um casamento morno. Não deu liga. Você vê, o Boca está atrás deles. Pergunta pro São Paulo não quer o Borja. Qualquer um aí vai querer o Borja, né? Pela qualidade. Eu fiquei impressionado com a história do Felipe Melo. O Chicão falou, eu podia querer no Corinthians. O Miller falou, eu vou indicar para o São Paulo. O Silvestre agradeceu aqui, o Miller. O Silvestre mandou mensagem aqui. Legal, agradece o Miller que está indicando o Felipe Melo. E o Borja é a mesma coisa. Você tem toda a razão. É a mesma coisa. Nossa. Se você falar para o torcedor do Palmeiras, fizer uma enquete, o torcedor do Palmeiras não quer saber do Borja. Garrafa, o São Paulo está te matando para trás do Caleri. O Borja é muito melhor que o Caleri. Muito melhor. Depois de um começo de campeonato assustador, o São Paulo parece que vai engrenar no Brasileirão. A equipe recebeu o Bahia do Morumbi e venceu o jogo por 1-0, o gol do meio-campo Lisieiro. Com 2 vitórias seguidas nas últimas 2 rodadas, o tricolor se afastou do Z4, assumindo a 14ª posição com 11 pontos conquistados. Bem, São Paulo, zona de rebaixamento, não era bem lugar de São Paulo, né, Flávio, né, Garrafa? Não, mas essa vitória não conta o que aconteceu. Aquela história que a gente falou... Bacia das Almas. Da sorte do Corinthians de não tomar uma goleada lá no Recife, no Ceará e Fortaleza. O São Paulo não era para ganhar do Bahia, não. O jogo foi igual para igual. O 0-0 estava contando muito bem a história, não foi um grande jogo. E aconteceu. Você vai dizer, muitas vezes o São Paulo também já perdeu o jogo que merecia ganhar. Concordo, é verdade. Especificamente nesse jogo, o resultado foi melhor do que o futebol apresentado. Tanto é verdade que o gol sai do Lisieiro de cabeça e ele, obviamente, na sua sinceridade depois da partida, fala que ele nunca havia feito um gol de cabeça na vida. Não é nem o forte dele. Então foi um resultado que o São Paulo achou um resultado e um resultado importante para o São Paulo. Porque ele, depois da zona de rebaixamento, Covid do técnico Hernan Crespo, ele soma 6 pontos e tira
pelo menos um pouco o peso das costas para voltar à Libertadores, aonde ele terminou a primeira fase bem. Então era o mais importante era vencer, não precisava ser com esse tom dramático, com as calças na mão, na bacia das almas, né, como queiram, mas venceu e isso importa muito para o São Paulo para ter tranquilidade para o jogo de amanhã. E aí, o torcedor São Paulino está muito preocupado com o que vai ser na Libertadores. Né? Aproveito para perguntar para o Chico, o que esperar desse jogo do São Paulo diante do Racing amanhã pela Libertadores? Bom, Celso, a gente tem que esperar um pouco de sorte do São Paulo, né? Porque futebol que é bom, o São Paulo não está mostrando. Flávio Prado foi muito feliz aí quando falou que o resultado não mostrou o que aconteceu na partida, pelo contrário, né? Foi o avesso do que aconteceu. E o Garrafa coroou, jogou a pá de cal em cima, dizendo que o que é verdade, o Lisieiro marcou seu primeiro gol de cabeça na vida. Nem no futebol de salão ele tinha feito gol de cabeça, para você ter uma ideia, né? Ele veio do futebol de salão, né? Então, para você ter uma ideia, o São Paulo não está bem. São Paulo não está bem. Vai pegar o Racing. Eu acho que no Morumbi, quem sabe, se o São Paulo tiver um pouco de paciência, um pouco de cautela, não for tão presunçoso, porque o São Paulo tem um futebol, já tem um conjunto, tem um estilo de jogo. Esse 3-5-2 aí não me agrada. Eu acho que o Crespo, o Hernan Crespo, tem que dar uma modificada nisso aí. Mas, enfim, vai ser uma partida que vai matar cardíaco. São Paulino que é cardíaco, por exemplo, aí, né? Eu tenho um amigo jornalista que é cardíaco, que é São Paulino, mas não fala que é, e ele com certeza vai ter que tomar lá, ficar do lado do remedinho para não ter problema de, né? Daquele palpitação de repente, né, Celso? Que não vai ser fácil, não. O Racing vai ser bom. Eu sei sobre qual amigo você se refere, acho que o Flávio também o conhece, né? Toma forte e virão. Calma. Fica forte. Fica forte, equilíbrio. E já que o assunto é Libertadores, então vamos lá para o... Pensei que você ia falar já que o assunto é o Flávio Prado. Não, eu sou traíra assim, viu, Garrafa? Tá bom. Já que o assunto é Libertadores, vamos lá para o centro de treinamento do São Paulo com o José Paes. Agora o time esquece o Brasileirão porque amanhã tem compromisso importante pelo torneio continental. E contra um time que não joga faz tempo, né, meu querido Zé Paes? Grande noite para você. Grande noite para você, Celso, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Exatamente, o Racing da Argentina não joga há 38 dias, rapaz. 38 dias sem jogar uma partida oficial. Rolaram aí alguns amistosos, mas jogo oficial, o último, foi lá no dia 4 de junho contra o Colón, pela final da Copa da Liga da Argentina. Nesse período aí de 38 dias, para vocês terem uma noção, São Paulo fez 11 jogos. Foram 3 vitórias, 4 empates e ainda 4 derrotas. E depois dessa partida contra o Bahia, aí, que a gente acompanhou agora, a vitória do São Paulo, o técnico Hernan Crespo foi perguntado justamente sobre isso. Quem que leva vantagem nesse jogo de amanhã? O São Paulo, que vem jogando, vem tendo ritmo de jogo, ou o Racing, que entra descansado para essa partida? Vamos ver o que disse aí Hernan Crespo. Se fala com eles, dizem que é vantagem, porque não jogam. Mas nós decimos que não é vantagem porque jogamos muito. A verdade é sempre em meio. Mas isto é futebol, isto é o calendário. Vamos aceitar a situação, acreditar no trabalho e basta. O resto é adaptar. A capacidade de adaptar-se a situações que personalmente acredito que são um pouco exageradas, não? Jogar assim tanto. Tá, então a palavra de Hernan Crespo, técnico do São Paulo, sobre os jogadores para o jogo de amanhã. Celso, olha só, algumas informações importantes. Miranda, Rigoni e Luciano devem ser desfalques do São Paulo. Os 3 estão com problemas musculares aí. O Miranda tem um problema na panturrilha, o Rigoni tem um edema na coxa e o Luciano ainda tem um estiramento na coxa. Então esses 3 jogadores não treinaram com bola hoje, não treinaram com bola ontem e não devem ir para o jogo contra o Racing amanhã às 9h30 lá no Morumbi. Informação importante, a Conmebol quer aí que as federações, enfim, que os países comecem a liberar público nos estádios
para os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores. Para esse jogo de amanhã do São Paulo, nada de liberação. O governo do estado de São Paulo não liberou o público para amanhã. O Conmebol quer que todo mundo siga aí uma série de protocolos, PCR, vacina, só pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades, enfim. Mas, por enquanto, para esse jogo de amanhã, o governador João Dória não liberou o público para esse jogo do São Paulo. Volto contigo, Celso. Um abração. Outro abraço pra você. É brincadeira, né? Sem falar a final da Copa América, um monte de teste falso. E na Euro também, viu? Os ingleses estão preocupados. Foi uma várzea a organização da Inglaterra. Uma várzea, um negócio horroroso. Cara empurrando, derrubaram uns alambrados. Uma coisa horrorosa. É Conmebol. Não, estou falando da Eurocopa agora. Fizeram estilo Eurocopa. Fizeram estilo Conmebol. Inclusive o governo britânico já tem algum receio de uma variante ter chegado na Inglaterra por causa dessa palhaçada de fazer 70% do estádio lá. Imagine aqui que a gente já não prima por grande coisa. Não há necessidade, não vai mudar grande coisa e tem que fazer a coisa com calma, calma. Não estrague o que está sendo feito. A coisa está andando, a vacinação em São Paulo, graças a Deus, está indo bem. Só que ainda estão morrendo 1.700 pessoas. Se a Conmebol está com tanta pressa, ela que andou vacinando os clubes aí, mande vacina. O processo acelera. Ela fez um esquema meio esquisito. Já que ela tem acesso às vacinas, ela que mande vacinas. Aí a gente, quem sabe, pode. Todo torcedor que for no estádio é vacinado. Isso aí que legal. Garante a segunda dose. Ideia, não é? Você vem para a primeira rodada, é vacinado, não entra no estádio. E o São Paulo, mesmo com os desfalques, acho que dá para vencer o Racing no Morumbi amanhã. Eu acho que o São Paulo jamais venceu o Racing. Sim. Não acredito que vença amanhã. Não, mas foram 2 jogos. Não, na história. Eu estou falando, na fase de grupo foram 2 jogos. Empatou 0-0 lá, com força máxima. E aqui perdeu aqui, mas já priorizava o Paulista na oportunidade. Apesar do Miranda, o Rigoni me preocupa, acho que o São Paulo tem possibilidade de sair com uma vitória, sim. E hoje à tarde, o Renato Gaúcho foi apresentado como novo técnico do Flamengo e comparou o time carioca com a seleção brasileira. Acima de tudo, é um prazer estar aqui com essa oportunidade para treinar esse grande clube, até porque há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu falei que eu tinha esse sonho e hoje estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube. Renato me lembra uma metáfora, mas sabe aquela... É um grande amor que está lá, tem alguém, no caso o Flamengo tinha o Rogério Ceni, só estava esperando fora o pontapé para chegar, e chegou. O Rogério Ceni, na verdade, ele foi contratado já demitido, essa é a verdade. Quando anunciou a contratação do Rogério Ceni, já teve gente virando o nariz, torcendo o nariz, negócio, por incrível que pareça, não vingou, mas deu resultado. Porque o Rogério Ceni, 3 títulos. 3 títulos sendo um brasileiro, não é? E mesmo assim é demitido na calada da noite. Significa que o Renato pode também, da mesma forma, até pela competência que tem, concordo com você que é um cara muito mais de ajuste com o vestiário do que no aspecto técnico, acho que ainda pode provar um pouco mais, ou tem que provar um pouco mais. E como no Flamengo tem muito jogador marrento, é um elenco mimimi, o Renato pode dar conta do recado lá e o Flamengo continuar nessa crescente aí em busca de títulos. O Flamengo é uma vergonha na administração de futebol. O Bandeira de Mello ajeitou as finanças, a parte de futebol é uma porcaria, eles não sabem administrar. É uma das direções mais incompetentes em termos de futebol. Vulneráveis à pressão de rede social. Não, terrível, é muito ruim, muito ruim. Eu gosto do Renato como pessoa, né? Divertido, interessante. Ele consegue fazer entrevista coletiva alguma coisa engraçada, palatável, mas eu acho que ele é bem limitado em termos táticos. Se ele levar o elenco do Flamengo bem, pelo nível do elenco do Flamengo, ele pode conseguir alguma coisa. Mas vai ser curioso, vai ser interessante vê-lo fora da sua área de ação. Porque ele era um ídolo do Grêmio, um ídolo do Fluminense. O Flamengo ele não é tão ídolo assim. Verdade. Então, aguardemos. Vamos ver se vai ter respaldo. Sábado à noite, a seleção brasileira voltou a perder um jogo oficial no Maracanã depois de 71 anos. Melhor para a Argentina e para Lionel Messi, que conseguiu o primeiro título dele jogando com a camisa alviceleste. Neymar quis jogo, lutou. Sentiu não só no corpo as dores da derrota. Buscou consolo no ombro rival, do ídolo dele.
O número 1 do Planeta Bola foi gigante no pós-jogo. Envolveu com carinho o craque brasileiro, sonho de qualquer fã de Messi. E minutos depois, fez o melhor jogador do Brasil sorrir. Para alguns, o cúmulo do absurdo. Para outros, apenas dois amigos relaxando após uma batalha. Mas em campo, quem fez a diferença na decisão foi o Di Maria. Estragou com os planos de Neymar, tirou a Argentina da fila, ajudou a consagrar Messi em pleno solo sagrado do Maracanã. Genial com a bola, no sábado ele foi discreto. Mas assim que o juiz apitou o final da final, nem os melhores zagueiros da história segurariam Messi. O gênio orquestrou a comemoração alviceleste dentro da Casa Verde Amarela. Parecia um menino brincando, feliz da vida. Ergueu a Copa América. Elevou o próprio patamar de futebolista em nível de seleção. Encheu de orgulho o povo argentino, torcedor que não sabia o que era ser campeão fazia 28 anos. Em Buenos Aires, comoção. Comemoração de título à la Copa do Mundo, como a de 86, conquistada pelos pés e mãos de Maradona. Para os fanáticos hermanos, é Deus Diego no céu e em carne e osso, Messi na terra. Enfim, né? Deu a Argentina. Olha o sorriso dele. O nível da Copa América foi baixíssimo. Foi uma das competições com o nível técnico mais baixo que eu vi nos últimos tempos. A melhor seleção que eu vi foi a da Colômbia, foi a que jogou o melhor futebol. No jogo de sábado, qualquer um podia ganhar, quem fizesse o primeiro gol ganharia. E, sinceramente, gente, primeiro que eu não entendo por que o Messi tem tanta paixão pela seleção da Argentina, já que ele jamais foi acolhido como jogador de futebol na Argentina. Talvez até por isso, para dar um cala-boca, né? E segundo, sinceramente, um cara com o currículo do Messi ganhar a Copa América, realmente, para mim, não muda nada. Ele é muito maior que a Copa América. Mas muito maior. Só para dar um exemplo, Maradona jamais ganhou uma Copa América, o Pelé jamais ganhou uma Copa América. Ou seja, não é a competição que o Messi precisava ganhar. Mas ganhou, foi feliz, ótimo. Parabéns aos argentinos, se eles ficaram felizes com isso, tá bom. Mas é um pouco de carência, né? Carência sim, mas também 28 anos. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa você sai na rua, comemora, se arrisca, mas para mim realmente é um qualquer coisa. E não é, fosse o Brasil, era a mesma coisa também. Competiçãozinha bem... Xixelento. Eu pensava muito como o Flávio, mas depois do final do jogo, o Celso conversando comigo, muito feliz, as lágrimas com a Argentina saindo da fila. Emocionou. Aí eu comecei a olhar com outro ângulo, um outro prisma. Entendi, então, acabei valorizando essa Copa América. Por isso que o Neymar chorou. Chorou sem lágrimas mais uma vez, depois nenhum problema de estar lá conversando, sorrindo com o Messi. Né? Mas toda hora ele chora, né? Toda hora tá chorando, mas a gente não vê lágrimas, tudo bem. Então, mas deixa o Neymar para lá. O problema é o seguinte, a seleção brasileira, ela precisa melhorar, precisa evoluir. A gente falava no começo do programa da real possibilidade de ser campeã, a enquete é essa, ela tem possibilidade sim de ser campeã, mas precisa melhorar. Fosse o Tite daqui até a Copa do Mundo, ampliava mais o meu leque nas convocações. Experimentaria um pouco mais. Né? Você tem uma base, a base está montada e está tudo certo. Mas não feche o grupo, é muito cedo para fechar o grupo. Vamos ver. Ô Chicão, tem até a ver com a nossa enquete. E a seleção brasileira, esse time do Tite inspira confiança pensando em Copa do Mundo? Olha, Celso, no meu ver, não passa da primeira fase. Eu acho que a postura do Garrafa e do Flávio foram duas posturas otimistas, mas não passa da primeira fase, não. Não tem o futebol à altura dos europeus. Os europeus estão muito mais técnicos, muito mais evoluídos taticamente. E se o Brasil for encarar uma seleção europeia, perde e perde feio. Agora, quanto ao Messi, eu queria só falar rapidinho. Eu me perguntei por que o Messi não tirou sarro e não deixou nenhum jogador, colega dele da Argentina, tirar sarro do Brasil. Ele evitou que acontecesse isso. E eu cheguei à seguinte conclusão, resumindo a história. É porque ele respeita demais o futebol brasileiro.
Ele respeita demais o futebol brasileiro, pentacampeão do mundo. Por alguns instantes no Maracanã, ele se sentiu Pelé, se sentiu Rivelino, se sentiu Gerson, se sentiu Carlos Alberto Torres, se sentiu Leônidas da Silva, se sentiu os grandes jogadores do futebol brasileiro. E ele, por respeito, por simples respeito a esse futebol, ele não vibrou, não tirou sarro e levou a conquista numa boa. O Messi, para mim, subiu muito de conceito depois que ele fez isso, porque muitos brasileiros desdenharam da seleção. E o Messi, que foi campeão, pelo contrário, impediu que os companheiros dele fizessem isso. Quer dizer, ele respeita o futebol brasileiro, então eu respeito o Messi. Tá certo. É uma atitude exemplar. Eu sou fã do Messi dentro e fora dos gramados. Bem distante da Copa América, não só na distância, como também no futebol apresentado, Itália e Inglaterra decidiram a Eurocopa num jogaço no estádio de Wembley. Itália e Inglaterra no estádio de Wembley pela final da Eurocopa. Jogando em casa e apoiada por mais de 60 mil torcedores, a equipe inglesa não perdeu tempo e abriu o placar logo no primeiro ataque. Trippier cruzou na segunda trave e encontrou Shaw, que de primeira mandou para o fundo do gol, 1-0. Até os 21 do segundo tempo, os ingleses estavam próximos de conquistar a primeira Euro da história. Mas Bonucci tratou de deixar tudo igual. Após o bate-rebate na área, Pickford até tentou impedir, só que o zagueirão aproveitou o rebote e correu para o abraço, 1-1. Com um empate no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela de Gianluigi Donnarumma. O goleiro italiano defendeu 2 cobranças e garantiu o segundo título de Eurocopa do país, que tinha sido campeão em 1968. Festa da Itália bicampeã. Eu diria que o mundo está de cabeça para baixo. Porque você vê a Itália jogando futebol ofensivo e a seleção brasileira jogando futebol pragmático. Muito bom. A Suíça jogando ofensivamente. Não é? E a Argentina pragmática. Que era o ferror na Argentina. A Suíça Então, mas olha, foi ótimo que a Itália ganhou. Gostei muito. Ela abriu mão daquela filosofia tacanha de muitos anos, que lhe deu títulos, é verdade. E isso partiu, olha só que interessante, de times pequenos. Do Atalanta, do Sassuolo. Algum tempo atrás, tinha o Cremonese, que também jogava desse jeito, mas não chegou a emplacar. Então, muito legal. Isso, o Roberto Mantini está de parabéns. Ele tem que ter gratidão por ele, porque isso vai puxar para coisas positivas. A Itália ganhou. Foi bom que ela ganhasse. A Inglaterra já há, até pela Liga, não, pela Premier League, uma obrigatoriedade de um futebol preocupado mais com o espetáculo. Foi ótima a vitória. Claro, nos pênaltis, o Donnarumma é um horror. Pensou se tem o Donnarumma para você bater um pênalti nele? Não, é terrível, é terrível. Agora, como eu já falei aqui, a organização foi horrorosa, horrorosa. Muita gente agredida lá fora, os acessos foram fechados, invadiram, levaram tudo no peito, pessoas que se machucaram. Um horror. Parecia a Copa América. Estilo Copa América. Foi muito ruim. Até eu diria que aqui até a coisa foi um pouquinho melhor. Mas foi vergonhoso o que aconteceu ontem em Londres, fora o futebol. Quando a bola rolou, foi um espetáculo bonito, legal. E ainda bem que ganhou um time que joga ofensivo. Parecia a Copa América se tivéssemos todo o público aqui. E mesmo sem público aqui, né, ou com pouco público, a gente conseguiu também ser bastante desorganizado. A Itália chamou atenção para mim durante toda a Eurocopa. A surpresa com essa modificação de postura de jogo, né? Então foi um futebol muito legal. Fica uma interrogação daquilo que o Brasil produziu, por exemplo, na Copa América, daquilo que produz a Itália. Imaginando um confronto agora, como é que seria esse confronto? Eu acho. Aquele cara que foi congelado. Ele acorda e vê o jogo Brasil e Itália agora. É verdade. Ô, Chicão, só para te dizer tchau, viu? Que o tempo aqui urge. Já levantou a plaquinha aqui. Celso, só uma coisinha rápida. O que me chamou a atenção na final da Copa Europa foi que na festa da Itália, no meio da multidão, tinha uma bandeira do Palmeiras, Celso Cardoso. Boa noite, Chicão. Até mais. Tchau, tchau. Resultado da enquete. Com este futebol apresentado, a seleção brasileira tem força para chegar em que fase na Copa do Mundo?
E a maioria respondeu que chega só até as oitavas, 66% dos votos. Seleção brasileira não inspira confiança. Tchau, Flávio. Um abraço, Celso. Tchau, Garrafa. Tchau, até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta e amanhã tem mais Gazeta Esportiva. A gente se vê aqui. Bye, bye.